Atenção! Se continuar a assistir o vídeo, será por sua total responsabilidade. Esse canal trata de assuntos que muitos não estão preparados para ouvir. E por se tratar de um conteúdo muito delicado de se falar, pois ainda existe um grande tabu sobre o que envolve o fim do mundo, se você não tolera opiniões que sejam diferentes das suas convicções, sugerimos não assistir o vídeo. O tema do vídeo de hoje será sobre a problemática do único. Bem, antes de começar o vídeo, eu quero deixar bem claro uma coisa, né? Lembrando, não estou obrigando ninguém a se tornar bestiano. Você vira se você sentir que é para você. Se você acha que o que eu falo é besteira e que não faz nenhum sentido para você, então continue como está e não mude. O objetivo do canal é apenas mostrar o nosso ponto de vista e a divulgação da nossa fé para o conhecimento público. Então, voltando ao vídeo. Quem não precisa se autoafirmar. Você certamente já ouviu ou leu a respeito disso. Abre aspas. Eu sou o único Deus e não há outro além de mim. Fecha aspas. Conforme você pode ler escrito em várias passagens, tais como em Isaías, capítulo 43, versículo 11, Isaías, capítulo 45, versículo 22, segundo Samuel, capítulo 7, versículo 22, e Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, e em outras passagens também, apenas citei as principais. Se eu perguntar para o Bahá'í se existe outro Deus, ele vai dizer que Deus é só um. Se eu perguntar para o muçulmano se tem outro Deus, ele vai dizer: só tem um, que é o Criador, acima de todos. Enfim, se perguntar para todas as religiões, elas entrarão no mesmo consenso. Só existe um só Deus, e ponto. E ainda que existam as religiões politeístas, que acreditam em vários deuses, todas elas confirmam a existência de um Deus maior que os outros. Tudo bem que naquele contexto daquela época, onde estava migrando do politeísmo para o monoteísmo, a distinção era porque Deus, com D maiúsculo, o único, não queria ser comparado ao Deus de D minúsculo, ou deuses no plural. Então, por isso criou essa distinção para saber que aquele Deus não se tratava de qualquer Deus, porque naquela época se adoravam muitos. A adoração não era concentrada em uma única divindade, mas sim em várias. Porém, agora a mudança é do unoteísmo para o duoteísmo, porque se deuses representam partes do todo, Deus com D maiúsculo é o próprio todo. O outro Deus seria quem? O outro Deus com D maiúsculo seria o outro todo. Vamos simplificar para você entender melhor.
Imagine um bolo fatiado. O nome desses bolos fatiados seriam bolinhos. E o bolo inteiro, sem ser fatiado, é o bolo. Então, pedaços de bolo são bolinhos. E o bolo inteiro é o bolo. E o outro bolo é um outro bolo à parte. Então, nessa analogia, os bolinhos seriam os deuses ou deusinhos, que seriam as partes do todo, ou o todo dividido ou fragmentado, o bolo fatiado, por assim dizer. Deus é o todo ou a totalidade, que na nossa analogia seria o bolo inteiro. O outro Deus é o outro todo, a outra totalidade, ou seja, outro bolo à parte, outro bolo inteiro, no caso. Outra frase que você já ouviu também falar que é muito comum no meio cristão: aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas por que único? Tem outro? Que eu saiba, não. Vou perguntar para o hinduísta: tem Salvador na sua religião? Ele vai dizer: aqui não tem, não. Vou perguntar para o budista: tem Salvador na sua religião? Ele provavelmente vai dizer: aqui também não tem, não. Então, para que falar que é único, como se quisesse dar brecha para se pensar na possibilidade de outro? Visto que nas outras religiões não existem Salvador. Esse conceito de Salvador é exclusivamente cristão. Ah, já sei. Vocês estão querendo prevenir as pessoas caso apareça outro alguém dizendo ser o Salvador. Conforme lemos em Efésios, capítulo 4, versículo de 5 a 6. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Também lemos em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Essas passagens que eu citei agora há pouco se referem a autoafirmações acerca da unicidade de Deus como Deus único e a unicidade do Salvador como único, e não havendo outro além de Deus e outro Salvador além do qual já conhecemos, que é Jesus como Cristo. Mas em nenhum momento eu falei que havia outro Salvador. A questão do bestianismo é pregar o quê? Que Jesus, sendo Salvador, possui duas formas diferentes de salvar, uma como Cristo e outra como besta. Então, para o cristão, Jesus só tem uma única forma, que é Cristo. Então, eles já não acreditam que a besta seja uma segunda forma de Jesus para salvar. Para eles é só através da via Cristo. Da via besta não existe. Mesmo porque a besta não veio para os cristãos, a besta veio para os bestianos. Cristo veio para os cristãos, mas a besta não veio para os cristãos. Por isso não é lançado um sacrifício em cima do que já foi feito. É outro sacrifício para outra finalidade e para aqueles que ainda estão presos, não para os que já estão livres. Por isso que eu falei, ovelha não se mata para salvar a ovelha, ovelha se mata para salvar porcos. Se você é ovelha, então não é com você que eu estou falando, é com os porcos. Se você é porco, você vai saber que é com você. Por isso tem toda aquela história que você já sabe.
Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Por quê? Os judeus não aceitaram Jesus como Cristo, mas os cristãos aceitaram. A mesma coisa vai se repetir agora com Jesus Júnior Besta, o neto de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não aceitaram. Os cristãos não aceitaram Jesus Júnior como sendo a volta, ele foi para os bestianos. E observe que o quê? Os judeus é uma nação, os gentios são fora da casa de Israel. Então, tipo, Jesus como Cristo, rei dos judeus, e Jesus Júnior Besta, o príncipe dos samaritanos. Então, Jesus como Cristo rejeitado pelos judeus e agora Jesus Júnior Besta rejeitado pelos gentios. Agora eu vou falar a colocação de cada um aqui a respeito da fé judaica, da fé cristã e da fé bestiana, como cada um vê a estrutura do que forma Deus, né? Para o judeu existe um só Deus, o que equivale dizer que eles creem em um Deus. Aqui ainda não existe a noção de Salvador, porque os judeus não acreditam em um intermediário entre Deus e os homens, já que eles dizem ter acesso direto a Deus através da obediência da lei. Para o cristão, existe um só Deus e um só Senhor, o que equivale dizer que eles creem em um Deus e em um Salvador. Aqui já existe a noção de Salvador, entendendo que ele foi enviado por Deus para intermediar, né, Deus e os homens, além de ser o próprio Deus encarnado em forma humana, como vemos em João, o Verbo se fez carne. Para o bestiano existe um só Deus, um só Senhor e um só servo, o que equivale dizer que cremos em um outro Deus, que é o verdadeiro, ao contrário desse, que é o falso, e um Salvador que possui duas formas distintas para salvar, uma como Cristo e outra como besta. O erro dos anteriores é dar o único Deus que eles conhecem como sendo o verdadeiro, sem desconfiar da possibilidade de haver outro. Ora, se existe um só Deus, é óbvio que ele é o verdadeiro. Mas se existe outro Deus além de Deus, é porque um é falso e o outro é verdadeiro. Lembremos que o diabo não é Deus, então ele já é carta fora do baralho, porque agora a luta é de Deus contra Deus. É aí que entra a problemática. Como o bestianismo prega que Jesus veio como Cristo, nos céus deixou de ser Cristo para retornar como besta, já que o outro Espírito vai vir como Cristo agora, a saber, Jeová. Então, as pessoas vão ter uma noção errada, pensando que a besta será um segundo Salvador, quando na verdade é a segunda forma do mesmo e único Salvador. Seria correto dizer então que o único Salvador se divide em dois? Sim, porque nas duas atuações, embora que opostas uma da outra, se tratam do mesmo Jesus. No passado foi Jesus como Cristo, mas agora será Jesus como besta, através de seu filho, o Jesus Júnior. Por isso que eu falei que os judeus não vão aceitar o anticristo, porque se o anticristo é a manifestação da volta de Jesus e eles já não tinham aceitado ele como Cristo, você acha que eles vão aceitar agora como anticristo? É óbvio que não, entendeu? O cara trocou 6 por meia dúzia.
Ele estava no Cristo, não aceitou, veio no anticristo, que é mais pior ainda. Saiu de um corpo sem pecado para ficar em cima de um pecador. Aí os caras vão dar risada mesmo. Ó, tava lá dentro da Ferrari para ficar em cima de um Fusca. Aí os caras vão dar risada mesmo. Se não te aceitamos nenhum, tampouco nem outro, que é mais pior. O cara desandou, retrocedeu, saiu de um e foi para um mais pior ainda. Porque é assim que vai ser a volta de Jesus. Se ele já veio forte, ele vai voltar mais fraco ainda através da besta. Que a besta vem para representar essa fraqueza, ou seja, voltou mais fraco do que antes. Enquanto que o outro, né, o adversário, né, vai voltar mais forte do que antes. Que ele que é o dono dessa casa, né, desse universo, dessa vida onde a gente está. Por isso que a questão do Salvador é o resgate, é o sair daqui. Porque é só observar. Jesus, como Cristo, saiu da terra e subiu para o céu. Jesus Júnior Besta saiu do abismo para ficar em cima na terra. Ou seja, um saiu da terra para ir para o céu, aí o outro subiu do abismo para vir parar na terra. Os dois subindo. Aí do outro lado, Lúcifer como diabo desceu ao abismo. E aí, quem você acha que vai descer como Cristo? Quem? Christopher, para não falar outro nome. Entendeu por quê? Porque Lúcifer sempre desce e Jesus sempre sobe. Então a manifestação de subida já sabe que é Jesus, a manifestação de descida já sabe que é Lúcifer. Mas voltando ao que eu estava falando. Antes, Jesus estava dentro de Cristo, em sua manifestação anterior. Mas agora que saiu, pousará seu espírito em cima de Jesus Júnior, que será a besta, para provar que voltou através dele. Essa é a sua próxima manifestação, que para os cristãos é tão pouco compreendida e provavelmente vai passar despercebido. Quem segue a Jesus, o Espírito, vai compreender, mas quem segue a Cristo, o corpo do que foi crucificado, não vai entender. Por isso, eu falo que a fé bestiana vai ser algo muito difícil de ser acreditado pelas pessoas, porque se Deus se manifestou na lei e depois se manifestou fora da lei, sabendo que quem era da lei não iria reconhecer ele, da mesma forma que se manifestou mais uma vez como Cristo e depois se manifestará fora de Cristo, sabendo que quem era de Cristo não iria reconhecer ele. A impressão que fica é que ele programou as pessoas com uma forma de pensamento para depois se manifestar de um jeito diferente do que eles pensaram, sempre quebrando as expectativas justamente para não acreditarem nele. Mas por que isso? Porque isso exige fé. Ora, o judeu vai falar, abre aspas, se eu já tenho contato direto com Deus, para que eu preciso do Filho de Deus? Fecha aspas. E o cristão a mesma coisa vai falar, abre aspas, se eu já tenho contato direto com o Filho de Deus, para que preciso do Neto de Deus? Fecha aspas. Porque o padrão de Deus, nas suas manifestações, é se manifestar de uma forma diferente da anterior. Que nem tipo, ele veio de uma forma e voltou de outra. Ele sempre vem de uma forma, volta de outra. Vem de uma forma, volta de outra. E quem conheceu ele numa forma, quando ele voltar de outra forma, não vai reconhecer mais. Porque eles esperam que ele volte da mesma forma que ele veio antes. E Deus não repete figurinha. Ele vem uma vez e aí traz uma figurinha nova. Enquanto que o pessoal que está esperando a volta, espera essa figurinha repetida vir. Entendeu? Veio o pai. Qual que é a volta do pai? O filho. Não o pai de novo. Veio o filho. Quem que é a volta do filho? O neto. Não o filho de novo. Então eles querem que o raio caia 2 vezes no mesmo lugar, quando não cai.
Cada vez que Deus vem, ele sempre vem de uma forma diferente da anterior que ele veio. Porque esse Deus não trabalha de maneira direta, mas sempre através da intermediação de alguém. Se Jesus, como Cristo, desviou nossa atenção de Jeová, então quem vai desviar nossa atenção de Jeová Cristo? Não adiantou nada Jesus Cristo desviar de Jeová se o próprio Jeová vai descer como Cristo. Como já disse, quem quer Jeová, que fique com Jeová, mas quem quer Jesus, que fique com Jesus. Não tem como aceitar Jeová e Jesus ao mesmo tempo, uma vez que não se tratam do mesmo Deus. Se você não sabe separar Jesus de Cristo, quando Jeová Cristo descer, você vai pensar que é Jesus. Porque na sua cabeça, o homem barbudo, de cabelos compridos e com os furos nas mãos é Jesus, quando na verdade é Cristo, porque Cristo é o corpo físico de Deus. Porém, Jesus e Jeová são dois espíritos diferentes que já usaram tal corpo. No entanto, o corpo pertence a Jeová. No caso, Jesus, como Cristo, usou aquele corpo na primeira vinda e na segunda vinda vai ser Jeová que vai usar aquele corpo. Não será mais Jesus. Então não adianta olhar para Cristo achando que é Jesus que está ali dentro. Não é, agora é Jeová. Jesus não está mais naquele corpo, se manifestou através da vida de uma outra pessoa. E é através da vida dessa pessoa que vocês têm que olhar Jesus nele, como seu enviado, como seu pau mandado, seu capacho, alguém que está ali para ser representante da volta de Jesus, enquanto que esse Jeová Cristo que vai descer do céu das nuvens, todo radiante e brilhoso, descendo, ele é a volta de Cristo, Jeová Cristo é a volta de Cristo e Jesus Júnior Besta é a volta de Jesus. Agora a luta é de Jesus contra Cristo, uma vez que Jesus está fora de Cristo, não mais naquele corpo, como estava antes, na primeira vinda. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.